Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om Namastê, bem-vindos de volta. Nós vamos ver, né, cobrir aqui o resumo do capítulo 5, como o Swami Paramartananda sempre faz, né? Ele apresenta, ele vai desenvolvendo, aí vai apresentando resumo, de modo que a gente possa manter essa visão, né? Essa visão cronológica do desenvolvimento do Gita, que nos dá, que nos possibilita, né? A visão vedântica, né? No fim de tudo, né? Então, a primeira parte desses ensinamentos, como nós vimos, ele falou sobre os estilos de vida, né? Isso foi importante para que nós entendamos, né, que a gente não precisa realmente abandonar a sociedade, abandonar os nossos empregos, nossos papéis sociais, né, e para nos tornarmos buscadores de moksha, né? A gente pode fazer isso como um grihasta, né, vivendo, né, sabendo que existe prós e contras, né? O grihasta, em busca de moksha, ele precisa do karma yoga, né? Embora um sannyasi também deva, né, passar por um pouco de karma yoga, né? Qual é a diferença? Que no ashram, você como um sannyasi, você tem 80% de yana yoga, digamos assim, e 20% de karma yoga, né? Você vivendo no mundo, você precisa de mais karma yoga no início, né? E menos yana yoga. Mas o objetivo é, apesar do mundo, gradualmente a gente vai diminuindo nossas sadhanas em torno a Karma Yoga e a gente vai crescendo as sadhanas em torno ao Yana Yoga. Essas duas sadhanas elas vão juntos, né, de mão dadas em todo o processo de evolução, crescimento e de autoconhecimento, né? Então, nós sabemos que existem dois ashramas, são quatro ashramas, mas o Krishna apresenta como dois, né? Porque o brahmacharya, que é aquele que precede, né? O grihasta, né? É somente uma preparação para que nós possamos entrar no mundo, entrar, né, na sociedade e preparados para, né, aquele desafio, né? Donos de família, donos de negócio, pais, mães, etc, etc, né? Então, e igualmente, né, os dois últimos ashrams foram condensados no último ashram, no único ashram, né, que é o Sannyasa Ashrama, né? Antes daquilo, na estrutura védica, né, tem um outro ashram no qual o indivíduo é aposentado e permanece muito mais dedicado ao processo vedântico, mas ainda assim vivendo no seu ambiente de família, mas delegando quase tudo, né? Delegando para as gerações seguintes, mas ainda dentro do seu âmbito familiar. Então, o último é a dedicação total, é a renúncia total, que é um voto, né, de sannyasi, que mais tarde, nesse mesmo capítulo 5, nós já compreendemos que não é absolutamente necessário, porque a renúncia real é renúncia interior, é renunciar ao renunciador ou ao não renunciador, né? Você vai renunciar ao senso do ego que se acha, né, o fazedor e o desfrutador de tudo, né? Então a renúncia interior é o que conta. Este é o real sannyasi, e o sannyasi ele pode obter este status, né, essa condição mesmo enganjado no mundo, né? Parece ser mais desafiante, né? Mas é o que é. Nós somos pessoas do mundo, como eu costumo dizer, né? Nós nascemos engajados no mundo, crescemos engajados no mundo. Isso significa que as nossas vasanas, né? Elas nos fizeram grihastas e não existe nenhum erro no sistema. Shvara é essa inteligência suprema. Se eu sou um grihasta, é porque é exatamente aquilo, né, que eu precisava ser um grihasta, né, para crescer, purificar, compreender.
Ishwara, as suas leis, né? Entre elas as leis éticas, morais, psicológicas, né? Que se referem ao Jivatma. Então, tudo isso é parte do processo de preparação. O Grihasta, ele passa por tudo isso e, no final, ele tem a opção de se tornar um sannyasi, literalmente falando, e, né, abandonar tudo e ir para um ashram ou ir para a floresta e permanecer lá totalmente isolado, né? Mas quase que invariavelmente não é mais necessário depois que você obteve a renúncia interior, que é o autoconhecimento que produz, né, esse sentimento, né, egóico, né, de que eu sou um grande iluminado, eu sou isso. Então, nós vimos o primeiro tópico, né, o estilo de vida, o segundo tópico, as sadhanas, né? O terceiro e o quarto e o último tópico, ele fala sobre as sadhanas e os resultados das sadhanas, né? Sadhana Palam. E os dois últimos tópicos são a respeito das meditações, que nós vimos a introdução just na aula, né, anterior a essa. Então, esses são os quatro principais tópicos desse capítulo 5, que é um capítulo curto, né? E só para, né, ilustrar um pouco mais, nós temos os 4 ashramas, o Brahmachari, até mais ou menos a idade de 25 anos, o indivíduo se prepara para se tornar um grihasta, né? E o grihasta entra no mundo, casa, constrói família, profissão, carreira, e é um processo difícil, né? É um grande desafio ser um grihasta, né? Eu sempre tive uma tendência de fugir do meu parabada como grihasta. Eu abandonei, eu chutei o balde, abandonei a minha profissão e me tornei um vagabundo espiritual, como eu costumo dizer, querendo me esconder nos ashrams da vida, né, para evitar o meu parabada grihasta, como grihasta, né? Por quê? Porque não é fácil. É um desafio monstruoso, né? Encontrar o equilíbrio entre viver no mundo e conciliar isso com o seu objetivo espiritual, né? Seu crescimento espiritual é um grande desafio. Mas, como eu já coloquei, né, nós somos grihastas, isso diz alguma coisa a respeito de nós, o porquê que nós somos grihastas, e não nos resta que, né, convertermos, né, as nossas atividades em karma, yoga, com observação do Dharma, né, desenvolvendo as nossas disciplinas de preparação para o Yana Yoga do Vedanta. Então, o Grihasta passa por muitos desafios e ele pode, num determinado ponto, né, uma vez que ele seja aposentado, Vanama Ashrama, né? É a história do aposentado que já criou os filhos e agora ele se volta dentro da mesma casa, né? Ou como fez o Nisargadatta Maharaj, ele se trancava no quartinho de cima, uma coisa minúscula, naquelas ruas sujas, poluídas e barulhentas de Mumbai, né? E ninguém podia perturbar ele, né? Então, este é o Vanaprastha Ashrama, né? Até mesmo o Nisargadatta, né, como ilustração, ele teve um impulso, depois do autoconhecimento, de virar sannyasi, e ele abandonou a família e começou a subir para as montanhas para viver nos Himalaias, para viver em algum lugar longe da família, longe desses papéis do grihasta, né? Ele que sempre manteve a sua família com aquela lojinha que ele tinha, né? Aí um amigo dele, mais sábio do que ele, falou: olha, isso não vai te ajudar, é melhor você voltar, permanece como um grihasta, né? E aí ele foi. E aí ele voltou, continuou com a sua lojinha, mas ele viveu mais como um Vanaprastha Ashrama, né? Pouco envolvimento e mais ele estava concentrado na sua sadhana, qualquer que fosse a sadhana, né, que ele ainda fazia. Ele fez sadhana intensa por 3 anos, até ele ter aquela convicção total de autoconhecimento, que produziu um vairagya, né, um monstruoso no caso dele, né?
E ele tentou escapar e terminar a vida dele como um sannyasa na floresta, nas montanhas, recolhido em total reclusão. Mas, para o bem da família dele, ele voltou e continuou mantendo a família, né? Criando mais espaço para aquilo que ele gostava de fazer, o mais possível. Ele foi fazendo, 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 ficou famoso no final da vida dele, e a vida dele nada mais era do que todo dia satsang com Nisargadatta Maharaj, naquele quartinho minúsculo lá em cima. Tá? Aqueles que tiveram lá disseram que a energia era monstruosa ao ponto de produzir epifanias espirituais, né? Incríveis, né? Muito embora nós saibamos que nada disso é realmente relevante no processo de autoconhecimento e moksha. Ok, os estilos de vida, né? A renúncia realmente é a renúncia interior, é a renúncia de quê? É o apego às coisas, apego à casa, apego à família, apego aos filhos, apego à mulher, apego ao trabalho, apego ao dinheiro, né? Apego à minha identidade como um cara assim, ou assado, né? As minhas noções. O apego a tudo isso é que faz da pessoa um não sannyasi, né? Mas se na medida do nosso processo, né? A gente vai desapegando através da compreensão profunda, né, de que o apego é a causa fundamental da doença do samsara, né, e que a gente precisa desenvolver uma equanimidade, um desapego, uma independência, porque a dependência nos fatores externos causa a doença do samsara, causa incrível sofrimento, né? Então, no final das contas, a gente vai desapegando de tudo, na medida que a gente vai reconhecendo a nossa natureza, que jamais foi apegada a coisa alguma. Gradualmente, o Yana Yoga, que vai de mão dadas com o Karma Dharma, o Passana Yoga, né, vai se estabelecendo e vai se expandindo da mente consciente para a mente subconsciente. Então, a preparação é indispensável. O Lord Krishna não lidou com... Lideu ou lidou? Lidar? Tu lidar? Lideu? Lidou? Como é que diz esse verbo? Lidou. Ele não lidou com os outros ashramas, como eu já coloquei, né? Sannyasa ashrama não é obrigatório para moksha. Esses dois estilos de vida, né? Engajamento com a sociedade, participação na sociedade, ou simplesmente dizer não, não estou interessado, eu não quero participar, a minha vida é dedicada ao estudo, à reflexão, à contemplação. E eu ensino, porque os sannyasis são aqueles que permitiram, né, que esta cultura, né, estes ensinamentos fossem passados de geração a geração, né? Então, eram os sannyasis que eram discípulos, né, que se tornavam autorrealizados e expostos, né, uma vida inteira expostos a todos esses textos vedânticos, alguns deles, né, dependendo da qualidade, da capacidade, do karma deles, né, eles realizavam ser e eram bons comunicadores, inspiradores e etc. E eles se tornavam os gurus, né, que deram continuidade à nossa sampradaya, que nos permite hoje de desfrutá-la, né? E tem uma passagem que diz que as pessoas ignorantes afirmam que sannyasa e Karma Yoga são diferentes. Os sábios não acreditam nisso. Se você recorrer ao Karma Yoga adequadamente, você saberá, né, encontrará o valor, né, do Karma Yoga, né? E se você entrar diretamente no Yana Yoga, né, você também obterá compreenderá, né, o valor. Mas como o Swamiji sempre diz, o Karma Yoga, o Yana Yoga sem o Karma Yoga é impossível, e o Karma Yoga, que é a yoga da preparação, sem o Yana Yoga é incompleto, né?
Então, a gente precisa de ambos, não existe escolha. Esse é o ponto deste capítulo, se não existe escolha. A gente precisa passar por karma, observação do Dharma, upasana, se necessário, né? Purificar a mente através dessas disciplinas meditativas, né? De regulação, de disciplina mesmo, né? Então, as pessoas podem adotar qualquer um desses ashramas, né? Mas a respeito das sadhanas, não existe escolha. Né? O que faz um sannyasi não é o estilo de cabelo, né? Quando ele viu que os sannyasis, eles têm duas opções, uma é de raspar a cabeça sempre e a outra é deixar o cabelo crescer indefinidamente, né? Aí ele olhou, ele viu quantos fios de cabelo ainda tinha, ele fala assim, eu acho que é melhor optar por raspar a cabeça, né? Porque se eu deixar, né, crescer indefinidamente, não vai ficar muito legal. Então, quais são as vantagens do Grihasta? O Grihasta, aparentemente, ele encontra mais apoio, né? Qual é o apoio mais fundamental que nos dá um senso de segurança? É a família, né? Ah, não, a família é cheia de problemas, né? Controle, isso, manipulação, meu modo tem que seguir, né? As minhas diretrizes, mas dá segurança, né? Agora, imagine você na idade de 7, 8, 10 anos, você abandona a família, né? Seja por uma vassana espiritual sua ou por orientação dos seus pais, né? E para você ir viver como um sannyasi no ar, sem nenhuma segurança, nenhuma. A única segurança que você tem, que é aquele tipo de instituição, vai te dar uma ou duas refeições por dia, né? Então, você não tem propriedade, você não tem as pessoas que possam servir, né, como apoio, sustentação, você não tem plano de saúde, você não tem nada, né? Você mergulhou, se entregou neste processo, né? Você só pode contar mesmo com a Sampradaya e com os ensinamentos revelados pelo Criador, né? Então, como Grihasta, nós temos mais segurança, né? É uma segurança relativa, sim, mas é uma segurança. Eu tenho dinheiro no banco, tenho isso e aquilo. Eu tenho algumas posses, eu tenho alguns relacionamentos, né? Eu estou ficando velho, né? Eu sou uma moça e eu não posso ficar velha sozinha, eu preciso de alguém para envelhecer comigo, né? As mulheres têm isso ainda mais forte, mas os homens também, né? Então, eu preciso de segurança, preciso de companhia, preciso de um relacionamento, né? Mas aí, com tudo isso, existe responsabilidades, papéis, envolvimentos, né? Um monte de encrenca vem junto, né? Então, a vantagem é um senso de segurança relativo, a desvantagem é um monte de problemas e encrencas que vêm na medida que a gente vai se apoiando em fatores externos, né? A gente vai usando circunstâncias, pessoas, isso e aquilo, como muletas ou bengalas, e aí a gente sofre porque ninguém está bem, né? Dependendo de fatores externos. Fundamentalmente, ninguém está bem, mas dá uma sensação de segurança relativa, aparente, no início, né? Até que o indivíduo ele seja totalmente independente, e a independência só é possível na medida que eu autodependente, porque a consciência é autocontida, ela não depende de nada, porque ela é uma sem nada além de si, né? O sannyasi, por outro lado, não tem nenhuma responsabilidade, mas não tem nenhuma segurança, não tem apoio de nada. Então, a falta de responsabilidade é o ponto positivo do sannyasi. A insegurança é o ponto negativo do sannyasi. Então, a vida é um jogo de soma zero, né? Para cada ganho tem uma perda, mas existe um conceito em geral, né, de que os sannyasis são buscadores espirituais mais elevados, né? E isso o Swamiji ele gosta de expor e cancelar, né? Dizendo que sim, se você realmente se tornar um sannyasi no ashram, né, maduro, né, genuíno,
então se pode dizer que você tem uma mente mais preparada, por isso que essa mente mais preparada renunciou à dependência no mundo e decidiu, né, de entrar no ashram para transferir essa dependência que os sansaris têm no mundo para a dependência nas escrituras, a dependência na Sampradaya que liberta, a dependência em Brahman, o Yeshua, né? Então, aparentemente, o sannyasi é um ser que tem já todas essas qualificações, essas preparações desenvolvidas, né? Mas nem sempre é assim, porque muita gente entra nos ashrams por outros motivos, questões sociais na Índia, e muitas pessoas como eu, né? Eu tentava fugir do mundo, porque o mundo é um grande desafio, né? Por isso que o Swami Dayananda e o Shimaya também, mas principalmente o Dayananda, ele jamais aceitava uma pessoa, o voto de uma pessoa, eu quero ser um sannyasi, a menos que a pessoa permanecesse 3 anos fazendo um programa ali, mas sem fazer o voto de sannyasi. Você espera, vê e depois vê se é para você mesmo. Por isso, Krishna, ele levantou todos esses pontos, porque sempre no contexto do Bhagavad Gita, Arjuna estava tendo lá, sofrendo um processo, um problema sentimental, a sua discriminação foi totalmente perturbada, comprometida, e ele não sabia se ele queria ser o general ou se ele queria ser um sannyasi. Ele queria correr para as montanhas, para a floresta, no caso, porque ele queria viver estudando as escrituras, meditando, etc., etc., num gurukula lá, né? Então ele ficou confuso, e o Krishna Guru estava ensinando a ele, ó, você é um grihasta, você nasceu como grihasta, você é o general do Dharma, né? A nossa comunidade, a nossa sociedade depende da sua escolha agora, né? Você precisa exercer o seu dharma, o seu papel, não esteja confuso, porque isso causará grandes danos a você e à sociedade, né? Então, o Lord Krishna apresentou esses conceitos para ajudar ou tentar impedir que Arjuna fugisse para a floresta, para evitar a encrenca, né, do Grihastha, né, de ter que viver fazendo coisas muitas vezes desagradáveis, como era o caso, né, do Arjuna, de ter que fazer uma guerra contra pessoas que no passado ele amou muito, né? O Krishna dá um conselho para Arjuna. Num determinado momento, Krishna falou assim: porra, diga para mim, qual é o melhor? Eu tenho que ser um grihasta ou tenho que ser um sannyasi? Ação ou conhecimento é o caminho para mim? Qual é o superior? No início você disse que o conhecimento era superior, que eu tenho que ser um general, um grihasta, né? Me diga qual é o superior. Teve um momento que Krishna falou assim: a ação do grihasta é superior do que o Yana Yoga, né? Por quê? Porque ele sabia que o Karma Yoga, que o exercício do seu Dharma como um grihasta, como um general, era absolutamente superior para Arjuna, no caso da Arjuna. Então, ele diz, não, o superior é o Karma Yoga, é o grihasta, né? É cumprir o seu Dharma. Então, o Arjuna, que tipo de conselho é esse, né? Ele diz, Grihastha Ashram é melhor para você e é melhor para todo mundo, mas ele quis dizer para a maioria das pessoas, porque a grande maioria, a grandíssima maioria das pessoas não possui as qualificações necessárias para entrar direto no Sannyasa Ashram. Tá? Então, em geral, se a gente tem que dizer que um é melhor do que o outro, é melhor dizer que Grihastha é melhor, né? Que Karma Yoga é uma sadhana mais importante. E no mundo, a gente vê isso no mundo, nos círculos espirituais, nos dias de hoje, todo mundo quer entrar direto no Yana Yoga do Vedanta sem jamais ter passado por Karma, Dharma e Upasana, né? São totalmente despreparados, aí eles têm uma epifania aqui e ali, eles abrem, né, a loja deles de iluminados, começa a dar aqueles satsangs e a vida deles, né,
quase sempre permeada por muitas violações do Dharma. Não existe atalho neste processo espiritual, de elevação espiritual, como eu costumo dizer. Numa outra passagem, Krishna Guru diz que ambos, Sannyasa e Karma Yoga, são propícios para a libertação. No entanto, entre esses dois, Karma Yoga é superior do que Sannyasa. Naturalmente, ele falou isso para Arjuna, porque era decididamente, absolutamente superior para Arjuna. É inútil você entrar em algo, entendeu? Que você não está preparado. Ah, não, nós temos aqui na universidade duas possibilidades. Você pode fazer um PhD nesse setor, ou você pode entrar aqui nesse cursinho básico, né? Que requer somente a faculdade que você fez, né? Aí o cara fala, não, não, eu quero o PhD lá em cima, aquele mais elevado, né, grau de ensino. E o cara fez, né, uma faculdade, né? Aquelas faculdades online que você não aprende nada, né? Aí como é que se diz? O reitor, né? O mestre lá da faculdade vai dizer assim, não, isso aqui não é melhor para você, isso é melhor só para aqueles altamente qualificados. Você tem que fazer esse curso básico, né? Na nossa universidade. Então, este é o conceito, né? A maioria das pessoas, um pouco de psicologia humana, a maioria das pessoas não consegue viver sem o relacionamento humano. Uma das coisas mais difíceis que as pessoas que passaram alguns anos naqueles cursos do Dayananda, nos ashrams do Dayananda, é o fato de que você não tem relacionamento praticamente com ninguém, né? As pessoas ficam tristes lá dentro, né? As relações humanas são importantes, né, na manutenção da sanidade mental de todas as pessoas que não são sanas psicologicamente. Se eu não sou são psicologicamente, eu não consigo viver uma vida isolada, né? Eu tenho aqui minha esposa, ela não conseguiu viver uma vida isolada, né? Porque o contato constante, o tititi constante é indispensável para, né, a sanidade mental das pessoas, invariavelmente, até que as pessoas estejam tão bem resolvidas, elas estejam tão sanas psicologicamente, que elas vivem bem sozinhas, né? Caso contrário, uma pessoa pira sozinha. Aí ele disse que lá na Índia, até mesmo lá na Índia, tem os terapeutas, psiquiatras, isso e aquilo, que atendem muitos sannyasis que piram dentro dos ashrams, porque não estavam preparados, não haviam a saúde psicológica, mental, emocional para ter feito aquele passo, né? Então, eles têm que ir encontrar os terapeutas, os psiquiatras. Mas isso não significa que todas as pessoas devam adotar o Grihastha Ashrama. Aqueles raros indivíduos preparados e prontos podem adotar diretamente o Sannyasa Ashrama, né? Não existe escolha, todos nós temos que passar por Karma Yoga e Jnana Yoga, existem somente esses dois caminhos, esses dois sadhanas, né? Uma é a sadhana de preparação e a outra é a sadhana que irá produzir assimilação e internalização do autoconhecimento, né? No âmbito das sadhanas de preparação, existe uma infinidade de sadhanas, mas o Vedanta aborda somente duas delas. O Karma Yoga, que é a sadhana de preparação mais natural, mais sofisticada e mais eficaz, né? Com um pequeno toque de Upasana, que são as disciplinas, as sadhanas de disciplina da mente e dos órgãos dos sentidos e os órgãos da ação, né? Então, não todos, mas quase todos precisamos passar pelo Karma Yoga. Então, o próximo tópico é que não existe escolha,
Todos devemos passar, até mesmo os sannyasis, eles também se expõem ao Karma Yoga dentro dos ashrams, né? Não existe um caminho, né, independente. Segundo a nossa tradição, todas as outras sadhanas são todas elas sob a umbrella, né, o guarda-chuva do Karma Yoga. Ah, não, não, eu tenho um temperamento devocional, eu sou um Bhakti Yoga. E o Bhakti Yoga vai ser o meu caminho, né, de preparação. Sim, tudo bem, você tem um temperamento emocional, romântico, devocional, então que esse seja o caminho de purificação. Mas não pense que simplesmente aquele sentimentalismo, aquelas lágrimas de amor, né, por sua divindade, possa realmente purificar você, né, a sua mente, ao ponto de você ser capaz de entrar no Jnana Yoga. Aquilo ali é um aspecto, né, a atitude do Karma Yoga, a conversão das emoções mundanas em devoções, gratidões, reverências, dedicações de nossas ações no altar do Dharma, no altar do Criador e suas leis, né? Então, não existe realmente uma infinidade de yogas. Existe uma yoga que é Karma Yoga, que envolve a observação do Dharma, são algumas disciplinas de purificação, né? E o Bhakti Yoga é um aspecto do Karma Yoga, que é o aspecto de devoção, reverência e dedicação de minhas ações, né, ao campo, sabendo que o campo é Ishvara. Nos dias de hoje tem uma infinidade de yogas, Kundalini, Nada Yoga, isso e aquilo, música yoga, né? Um monte de coisa, mas essas yogas, elas não existem realmente, ok? Existe somente o Karma Yoga cabe lembrar mais uma vez, né, que 130 anos atrás, né, um indivíduo, né, um vedantino indiano, né, ele, ele veio para o Ocidente, para os Estados Unidos, né, o Vivekananda, e ele trouxe, ele modificou, deturpou o Vedanta, apresentando o Vedanta num nível no qual o pessoal ocidental, que não tinha nenhum contato com estas escrituras reveladas, pudessem compreender. Ele apresentou o Vedanta como 4 caminhos, né? O caminho da ação, né? O caminho da devoção, o caminho da meditação e o caminho do conhecimento. Dependendo do seu temperamento, você vai seguir o caminho da devoção, dependendo da sua natureza mais rajásica, de caridade, ação, 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 né? E aqueles que têm uma mente mais meditativa, vai ficar meditando, 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 né, para tranquilizar a mente, isso e aquilo. E aqueles raros indivíduos com um intelecto muito afiado vão expor, vão estudar as declarações de identidades apresentadas no final dos Vedas. Então, são 4 caminhos, como se os 4 caminhos conduzissem à libertação. Não. Primeiramente, não existe 4 caminhos, existem 2. O caminho da ação, do esforço espiritual, que produz uma experiência de melhoramento, e o caminho da reflexão, contemplação, que produz a assimilação e internalização do autoconhecimento, né? Então, o Mr. Vivekananda, ele fez esse serviço, desserviço, que se propagou no mundo ocidental, e mais tarde veio outro também, né? Como é que chama aquele outro? Eu esqueci o nome dele. Eu citei o nome dele no outro dia. O Yogananda? Yogananda. Yogananda veio para reforçar esse conceito, né? O conceito dos 4 caminhos. E aí, qual é o desserviço? Por isso que eu não encorajo as pessoas a seguirem muito, né, etc., porque ela fica reforçando que você pode chegar, né, ao autoconhecimento e moksha através desses outros caminhos. A nossa tradição real, vedântica, diz não. Existem somente 2 caminhos, um prepara e o outro produz o autoconhecimento e a libertação do samsara. Ambos são necessários e indispensáveis. Eles podem e devem ser combinados um com o outro,
né? Existe uma gradação? Sim, existe. Em sânscrito, chamamos isso de krama samukaya, kaya, que significa que eles devem ser combinados um após o outro, cronologicamente. Primeiro Karma Yoga, depois Jnana Yoga, mas aqui no Vedanta Brasil, eu costumo dizer, não é que um deva, como é que se diz? Eles são, ambos os caminhos podem ser conciliados, eles não são exclusivos. Eles não excluem um ao outro, ok? A diferença, quando nós chegamos no Vedanta Brasil, é que nós temos Karma Yoga e nós temos Jnana Yoga, e o indivíduo que iniciou esse processo, ele se dedica mais para o Karma Yoga. O indivíduo que já está um pouco mais qualificado, ele começa a, a fazer mais, né? A estudar mais e contemplar mais o Jnana Yoga, que é o conhecimento que realmente nos liberta da dependência nos fatores externos, porque até mesmo a dependência em Ishvara é uma dependência boa, a dependência das pessoas, das coisas, né? E do mundo foi convertida na dependência do Criador, mas na dependência do Criador nós devemos, né, passar para a total independência ou a dependência em Brahman, que é minha natureza, como minha própria natureza. Então, nós combinamos esses dois, eles não são auto-exclusivos, né? Eles vão de mão dadas, como eu costumo dizer, e assim, né? Siga o Karma Yoga, prepare-se para o Jnana Yoga, siga o Jnana Yoga e seja liberado através do autoconhecimento. Isso não significa que um Karma Yoga não deva estudar as escrituras dos Upanishads, não. É só uma questão de proporção, né? 30% de um, 70% do outro, 20, 80, né? Mais ou menos isso. Então, como Karma Yogi, né? Nós iremos compreender o que é o karma, né? O karma é ação, a ação produz resultados, repercussões. Nós precisamos compreender a conexão entre ações e o nosso Prarabdha Karma, e as ações precisam ser purificadas através de uma determinada atitude, né? E esta atitude é reverência, devoção, amor, gratidão, né? Doação. Esta atitude, ela se refere a yoga, e as ações apropriadas se referem aos karmas que eu apresento como resposta aos estímulos que vêm do meu Prarabdha, né? E aqui o Swami apresenta um ponto bonito, né? O que são essas ações adequadas? As melhores ações, as ações mais adequadas são aquelas que produzem mais progresso espiritual, elevação espiritual. Nós vimos isso nos versos passados, né? O Papa e o Punya, né? O Punya espiritual é o nosso objetivo, né? Então, ações, né, adequadas são aquelas que produzem crescimento espiritual, progresso, purificação espiritual. Em geral, elas são ações altruístas, não no sentido de que eu tenho que cuidar dos outros e não cuidar de mim, não. As minhas ações abrangem, né, o interesse do todo, do coletivo, onde existam mais e mais beneficiários, né? Essas ações são chamadas Nishkama Karmani, karmas, né? E elas são ações satívicas por natureza, né? Elas contribuem para o benefício do campo, mas principalmente para o meu próprio benefício. E qual é o benefício superior? Pureza ou progresso espiritual, né? Então, as ações adequadas, a gente pode defini-las como aquelas que produzem benefício coletivo, mas principalmente progresso espiritual a nós mesmos, ok?
Então, qual é o outro grau, né? O outro tipo de ações? São as ações rajásicas. As ações rajásicas são as ações interessadas. Eu faço o que eu faço, eu observo o Dharma, eu não quero violar o Dharma, eu compreendi as leis que regem e estruturam o campo, mas as minhas ações são egocentradas, elas interessam a mim e a minha família mais próxima. Então, essas são as ações rajásicas, né? Que elas são egoístas, sim, os beneficiários sou eu e minha família, né? Então, essas não produzem crescimento espiritual, mas não produzem o declínio espiritual, tá? Então, o indivíduo está ali. Eu sou um samsari, mas eu sou um samsari que observa o Dharma, né? Então, o terceiro tipo, né, de karma é o karma tamásico, né? O karma tamásico é extremamente prejudicial, ele produz o declínio espiritual, porque o indivíduo é tamásico, mas ele quer o que ele quer e ele quase que invariavelmente irá violar as leis e os princípios do Dharma para tentar obter o que quer, e ele se destrói espiritualmente no processo, né? Nós temos que fazer das nossas ações adequadas, tanto quanto mais satívicas, reduzindo aquelas ações mais de natureza rajásicas e evitando ao máximo qualquer ação tamásica, né? A atitude é a dedicação das minhas ações ao Senhor, sem nenhum apego ou expectativa a respeito dos resultados, né? Aqui tem uma passagem citada por Shankaracharya, no qual o indivíduo que ele faz, né? Ele produz, ele responde de forma mais rajásico, né? Rajasa karma ou tamasa karma. Se ele introduz o espírito, né, de dedicação e devoção das minhas ações a Ishvara, mesmo que as ações sejam mais rajásicas, mais egocentradas e até mesmo, em alguns casos, ações tamásicas, né? E gradualmente o indivíduo vai, por causa da inclusão do Lorde, do Criador, na minha equação da vida, né? Eu sou egoísta, mas eu incluí Deus na minha vida. Eu sou tamásico, mas eu incluí Deus. Eu não consigo não ser tamásico, eu não consigo não violar, né? Mas ainda assim eu estou incluindo Deus e eu estou pedindo força para que eu possa transformar as minhas ações tamásicas e rajásicas em ações satívicas, né, para o benefício do todo. Então, ele diz que até mesmo ladrões na Índia, se eles forem devotos de Deus, eles vão ser beneficiados, mas de que modo? De modo tal que, no futuro próximo, esses ladrões não vão precisar mais roubar. Ishvara vai criar uma circunstância na qual aquele desejo por tirar dos outros, né, é cancelado e ele vai ter um desejo por seguir as leis e as regras do campo. Então, a lei do karma, né, ação e seus resultados, causa e efeito, né, ela é precisa e ela precisa ser bem compreendida pelo buscador de moksha, né, de tal modo que a gente não caia na vitimização. Se a gente não compreende essas leis, a gente vai cair na vitimização e vai dizer assim, por que eu, por que eu, por que eu? Não é justo, eu estou me comportando tão bem ultimamente, né? Então, nós temos que compreender que tudo ocorre seguindo essa ordem, essa estrutura, inteligência suprema, perfeita, e qualquer que seja o meu parabada, seja de muita adversidade, de muita dor, né, é exatamente o que eu preciso, né? Eu estou exaurindo, esgotando papas, ou eu estou desfrutando de punhas. É sempre parte dessa inteligência suprema desenhada a nível individual para cada alma individual. Tudo deve ser recebido como praçada do Criador, aceitando graciosamente, sem resistência, porque nós somos responsáveis por tudo isso. Cada experiência do dia a dia é resultado de nossas ações, e essas ações não são limitadas nesta encarnação, neste nascimento, mas vai muito além.
E isso também precisa ser compreendido, é fácil compreender, né? Porque a vida nada mais é do que ações agames que se tornam sanchitas, que depois se manifestam como parábadas. Esse processo é contínuo, né? A gente chega aqui com um saco de vasanas, um saco de sanchita, né? Que se manifestam como parábada, nossas circunstâncias de vida, desde a nossa infância, né? E esse processo não para, não para, não para, não para. Aí o indivíduo, na idade de 80 anos, ele fala, não, eu sou um ser espiritual agora, né? E eu estou me comportando muito bem, né? Porque eu quero deixar esse mundo e me encontrar numa loca celestial, onde eu possa desfrutar dos frutos, né? Dessas minhas ações dos meus últimos anos de vida, né? Mas só que todas aquelas ações nos últimos 10, 20 anos ainda não frutificaram devidamente, né? Então, a morte, ela não coloca o fim no processo de frutificação dos nossos sanchitas, né? E a gente não consegue enganar o sistema, né? Então, quando a gente recebe um outro veículo, um outro instrumento de experiência, esse instrumento, né, ele vai partir da onde nós deixamos o jogo. Nós deixamos o jogo naquele nível ali. Olha, eu tenho uma conta kármica cheia de papas, mas também, né, cheia de punhas, né? Então, o meu novo nascimento, ele será um processo de frutificação de punha papa, como sempre. Porque a gente não teve tempo. Se a pessoa disser assim, não, eu quero esgotar o meu parábala completamente nesta vida. O Vedanta diz, o único modo de esgotar é através de moksha, o autoconhecimento, e a conclusão, né, inequivocável e livre de dúvida de que eu não sou sujeito a karma, porque eu sou a consciência, né, além das leis impostas por Maheshwara, né? Mas se eu estiver identificado como um indivíduo, né, eu vou estar identificado como aquele que faz e aquele que desfruta, né? Então eu posso dizer, não, eu quero esgotar todo o meu karma porque eu não quero voltar. Mas como é que você vai esgotar? Não tem tempo aqui. O veículo ficou velho, tem uma montanha de coisas na tubulação para ainda frutificar. E o que o Vishwara vai fazer com todo aquele material kármico, né? Ele não pode pegar aquilo ali, jogar para o ar ou distribuir entre todos os seres vivos. Ele tem que dar de volta para a gente quando a gente vem num outro nascimento, né? Então, tudo aquilo que ocorre em nossas vidas, né, é responsabilidade nossa, né? Nesta encarnação, como também em outras encarnações. E a lógica Vedanta prova, indiscutivelmente, né, que esse é o caso, né? Esse é o caso. A gente chega aqui com as vasanas, né, que era o meu material, né, quando eu deixei o meu último nascimento, né? As minhas tendências. Eu nasci na mesma família, na mesma casinha, no mesmo Niterói, eu e meu irmão, idades quase a mesma, um ano de diferença, né? E eu me tornei um indivíduo totalmente diferente dele já do início. Tendências, né? Temperamentos, né? Tudo diferente. Então, por quê? Porque a alma individual, ela carrega, né, as vasanas de suas encarnações anteriores, já esse processo de frutificação de punha papa, que é um processo de vida. Processar punha papa, processar karma, processamento de vasanas, de modo que a gente possa purificar as nossas vasanas inicialmente, desenvolver uma mente mais contemplativa, satívica, né? Obter o autoconhecimento e se libertar de todo esse processo através da compreensão de que eu sou a consciência e eu jamais fui sujeito a nenhum karma. Somente a alma individual, a mente individual era sujeita a causa e efeito, né? Então, a purificação inicial é necessária para que a gente possa transferir a nossa identidade da alma individual, sujeita a karma, sujeita a punha
Papa para Satitananda, consciência e existência, que é a minha natureza em Brahman como Brahman. É o único modo de a gente interromper esse processo, né? Portanto, nós colhemos os resultados hoje a nível pessoal, a nível circunstancial e a nível coletivo universal, a partir das ações de muitos nascimentos anteriores que estão frutificando nesta vida, neste momento. Esse Ishvara, esse Bhagwan, ele é o conhecimento supremo, ele tem esse conhecimento, é livre de qualquer vírus, de qualquer problema, é um computador biológico orgânico feito de conhecimento puro, não sujeito a erro, né? Falha. Eu recebo isso, né? E minha única oração é me dê força para receber os parábadas com equanimidade. Equanimidade. Tanto os punhas como os papas. Eu não quero, né, receber um punho exagerado, ter um ataque do coração e deixar a vida antes de, né? Porque punha também pode matar. Papa pode matar, mas punha pode matar também. Me dê força para passar por todos esses punha-papas, extrair sempre mais conhecimento e sabedoria, né? Que eu possa viver nessas águas exatamente como uma folha de lótus jamais molhada pela água, né? E o que acontecerá com o resultado de todos esses karmas, né? A mente se tornará mais contemplativa, mais devocional, mais espiritualmente orientada. As tendências rajásicas, materialistas, egóicas, enfraquecerão. As tendências espirituais serão fortalecidas. O interesse nas escrituras reveladas aumentará. O interesse nas escrituras aumentará. Em vez de uma abordagem causal, já deu para mim, agora eu vou dar um tempo. As pessoas dizem, vou dar um tempo, né? O meu karma não permite mais, eu tenho que ganhar dinheiro. Ou como algumas pessoas me dizem, indiretamente, minha vida mudou, professor, eu tenho mais o que fazer agora, né? Tem outras coisas para fazer. Então, em vez do indivíduo ter uma abordagem casual, né, deste tipo, né, uma curiosidade, uma coisa passageira, né, um amor de carnaval que vem e vai, né? Eu flertei com Vedanta por um período de tempo, curti, mas já deu para mim, já deu. Eu sou um grande Yanni, né? Então eu volto para o samsara, né? Quase que invariavelmente, né? As pessoas depois têm que voltar para o Yana Yoga do Vedanta, seja neste nascimento ou num próximo. Uma abordagem sincera, de todo o coração, irá produzir esse desejo ardente, esse desejo intenso. Isso somente é possível através do Karma Yoga, que irá purificar o indivíduo, né? E fazer crescer esse desejo pela libertação do samsara. Até mesmo os sannyasis nos ashramas têm que passar por esse processo de purificação. As ações dos sannyasis são diferentes dos grihastas, mas são igualmente ações de purificação. Eles fazem muitos pujas, muitos rituais, muitas coisas, muitos mantras, né? Eles fazem até mesmo asanas, né? Tem uma atividade intensa no ashram, que começa às 5 da manhã ou às 4 e que vai até tarde. São ações que servem para purificar. O grihasta faz ação de que tipo? Ele tem que converter as ações mundanas de ganhar dinheiro em ações espirituais. Em sadhana espiritual é um desafio enorme, né, Alexandre? O objetivo é o mesmo: purificação, purificação, purificação. Este é o tópico, né, que o Krishna apresentou no capítulo 5, entre os versos 7 e 12, que faz parte destes estágios no projeto, no processo de progresso espiritual, que nós veremos amanhã, que nós ficamos sem tempo para concluir esse hoje.
Então, amanhã nós iremos concluir este resumo do capítulo 5, né, que vale a pena. Tinha um período, né, que eu ainda tinha, era um pouco ainda ligado na cultura brasileira, que eles pegavam as novelas, reciclavam, à tarde dizia vale a pena ver de novo, né? Então, o resumão do Swami Paramarthananda é o vale a pena ver de novo, e a gente vai ver amanhã, ok? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Santi Shanti Shanti Om. Namastê, meus queridos. E a próxima, Ishvara permitindo.